Atos, capítulo 16. Nós estamos no mês das mulheres. Semana passada nós não estivemos aqui na igreja, tinha um compromisso. Hoje, inclusive, a Camila, junto com as mensageiras, fizeram uma homenagem à irmã Eunice, à irmã Marina, da esposa do pastor, que foi domingo passado, né? Eu fiquei sabendo, inclusive, que vocês sofreram muito com o calor aqui no domingo passado. Então, nós investimos R$ 2.500 para consertar esses 3 ar-condicionados. Então, eu quero que você sinta frio hoje, amém, irmãos? Você tem que sentir frio hoje. Tá certo? Quando eu vi o tempo refrescando, eu falei assim, Senhor, nós vamos ligar para gelar. Eu até pedi o Wesley que tivesse misericórdia, ele nem botou no mínimo, né, Wesley? Mas a ideia era que eu falei, deixa o povo reclamar de frio, porque nós investimos uma grana essa semana. Então, desculpa, mas nós estávamos com os 3 ar sem gás e com problema, então o rapaz só teve no sábado, o Wesley, que apertou bastante, ele veio aqui no sábado e consertou, e graças a Deus deu um tom mais refrescante para a gente, né? E nós estamos aí no mês das mulheres, então eu coloquei no coração da gente trabalhar hoje 2 temas voltados para as mulheres. Então, hoje pela manhã, Deus nos presenteou que o capítulo 16 de Romanos, que é a carta que nós estamos expondo aqui aos domingos de manhã, justamente hoje era o dia de falar de Febe, a diaconisa do capítulo 16. Não é? Então a gente viu ali, nós falamos sobre Febe, a protetora do apóstolo Paulo e a cuidadora de muitos missionários. Hoje a gente vai usar aqui uma outra mulher que está no capítulo 16 de Atos. E a motivação para eu trabalhar na vida dessa mulher veio das mensageiras do rei. A Camila pediu que eu pudesse falar com elas sobre a vida dessa mulher, e foi um tempo muito gostoso ali que eu tive com elas, e eu falei para elas, olha, eu acho que o que a gente vai falar aqui hoje precisa ser expandido para a igreja, né? Lá foi só um spoilerzinho de pontos muito resumidos, mas que a igreja precisava conhecer um pouco mais dessa personagem aqui, tão importante no mundo antigo, na época do apóstolo Paulo, e a gente vai ver isso aqui hoje. E a história dela está em Atos 16, verso 13 até o 15. Diz assim, ó: no sábado, nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali se reunido. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Ela era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E ela então nos convenceu. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e abra o nosso coração como o Senhor abriu o dessa mulher, para que possamos compreender a Tua palavra. É possível, ó Deus, que a grande maioria das pessoas que aqui estão já temem ao Senhor, mas é igualmente possível que tenhamos pessoas aqui que, a despeito de temerem ao Senhor, ainda não compreenderam o Evangelho. E é isso que nós pedimos aqui, a misericórdia do Senhor, para que haja compreensão plena do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois é em nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. À medida que a gente conversar, eu vou contextualizar o episódio, a cena que está acontecendo aqui, tá? E aí você vai entendendo onde está inserido esse versículo 13 aí, tá? Hoje nós vamos falar de Lídia e nós vamos dar um pequeno nome a Lídia, um pequeno título a ela. A gente poderia dizer que Lídia, ela é a mulher que abriu a porta da Europa antiga para a entrada do Evangelho. Você vai entender isso aqui, você vai entender a importância dessa mulher na Bíblia, que aparece aqui. A gente não vai encontrar muita coisa a respeito dela em outros lugares. Aqui é o que se diz mais dela e é aqui que nós vamos mais trabalhar. Mas nós podemos dizer que foi a porta de entrada do Evangelho na Europa antiga, veio via a conversão dessa mulher tão significativa.
né? Então vamos aí ao texto, vamos tentar entender esse texto. O texto disse assim, ele começa no verso 13 dizendo que no sábado, Paulo, isso é Paulo que está dizendo, quando ele coloca aqui a primeira pessoa do plural, provavelmente ele está se referindo ao próprio Lucas, né? No caso aqui, quem está redigindo esse material é um médico que foi parceiro missionário do apóstolo Paulo, então ele está registrando o acontecimento, e quando ele fala a nós, está incluso aqui ele, Lucas, né, que ele está escrevendo, o apóstolo Paulo, que foi protagonista aqui da cena, e provavelmente mais uns 2 personagens, talvez Silas, talvez Timóteo também, que tivesse nessa comitiva. Então eles saíram da cidade, eles estão na cidade de Filipos, e eles saíram do centro nevrálgico da cidade, ele vai dizer aí, e foram para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Nós sentamos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunidos ali naquele lugar. A primeira observação que eu gostaria de fazer é em relação a como Paulo chegou nessa cidade. E nós vamos ver nessa chegada de Paulo à cidade de Filipo, como que Deus já veio desenhando a história, como que Deus, tudo que aconteceu aqui já estava no coração e nos planos de Deus. Tanto a maneira como Paulo foi levado à beira daquele rio, como a maneira como Lídia também chegou à beira daquele rio. Então, se a gente lê aí versos anteriores, eu não vou fazer isso por causa do tempo, mas você pode ler, o verso 11 ele já vai dizendo assim, olha, nós partimos de Troade, navegando diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte partimos para Neápolis, que é o principal porto de entrada na cidade da Macedônia antiga. Dali partimos para Filipe, que fica um pouquinho mais para dentro. Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Os interesses de Paulo e as intenções dele, você vê isso narrado no capítulo 16 de Atos, não era ir para a Macedônia, não era ir para a cidade de Filipe. A ideia de Paulo era pregar o evangelho na província da Ásia. Como ele não conseguiu entrar na Ásia, porque o próprio Espírito de Deus travou ele de entrar, não foi ninguém que fez isso, foi o próprio Espírito de Jesus que disse, não entra aí. Ele então vai para um outro lugar e coloca no coração de entrar na Bitínia, uma outra cidade. E lá também ele é impedido. Então ele vai para Troade, que é uma cidade portuária, e na noite que ele está dormindo ali, numa hospedaria, o apóstolo Paulo então tem uma visão que ficou conhecida como a visão do homem da Macedônia. E diante dele me aparece um homem, na sua visão, macedônio, talvez pelas suas vestimentas já reconhecido, e diz para ele, olha, eu quero pedir ajuda a você. Passa pela Macedônia, dá um pulinho lá, ajuda a gente lá. Paulo entendeu naquela visão, então, que o Espírito do Senhor estava levando a ele para aquele lugar ali. Então, de Troade, ele parte, ele aporta nesse porto de Neápolis, não é isso que está escrito aqui? Que é o principal porto de entrada ali naquela região da Macedônia, e dali, então, ele vai caminhando até a cidade de Filipe. E quando ele chega lá, ele se estabiliza na cidade e depois vai procurar esse lugar de oração. A ideia que temos aqui é de Deus conduzindo a vida do apóstolo Paulo segundo os propósitos de Deus e não do apóstolo. A gente já viu isso várias vezes na vida desse homem. O encontro de Paulo com Lídia não foi um encontro ocasional, ele foi um encontro planejado. Isso talvez não tivesse na agenda do apóstolo Paulo, mas estava na agenda de Deus, que houvesse aquele encontro. Tudo corroborou para que Paulo chegasse na beira daquele rio e ali pudesse ver aquelas mulheres, se aproximar daquelas mulheres de uma forma muito intencional. Paulo nunca chegou numa cidade que ele não tivesse no coração a intenção plena de divulgar o evangelho. Então ele vê aquelas mulheres e ele pensa, puxa, ali está uma oportunidade de pregação do evangelho. E eu quero chamar a tua atenção para o seguinte fato. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós planejamos agendas e Deus nos conduz a momentos que podem mudar a nossa vida? Talvez nós tenhamos pessoas aqui na igreja hoje que vieram aqui nessa noite, mas o planejamento inicial do seu coração não era estar aqui, mas Deus conduziu até aqui. Eu mesmo, antes da minha conversão, quantas vezes eu não planejava estar na igreja, mas a minha mãe, de certa forma, ela conduzia a questão para que eu pudesse estar ali e ouvir a mensagem do Senhor. Então, às vezes, a gente não planejou. Nós podemos ter pessoas aqui que talvez no seu coração tivesse a intenção de estar em outro lugar, mas Deus conduziu até aqui.
E estarmos aqui reunidos hoje não é ocasional, mas é proposital. Mesmo para aquelas pessoas que pensou assim, não, hoje eu me arrumei intencionalmente para ir à igreja. E você veio. E nós estamos aqui reunidos falando da vida de Lídia. E tudo isso não é uma coisa ocasional, não foi uma coisa que nós simplesmente estamos vivendo por acaso, mas é algo planejado por Deus. Deus quer que você ouça tudo o que será dito aqui nessa noite. E o mesmo Deus que planejou o nosso encontro é o mesmo Deus que vai abrir o seu coração para entender a mensagem do Evangelho, assim como atendeu e abriu o coração desta mulher. Amém? O mesmo Deus que trouxe você até aqui, que planejou esse encontro aqui de hoje, é o mesmo Deus que vai tocar no seu coração hoje, que vai abrir o seu coração para que você compreenda a mensagem do Evangelho. Quando Paulo então chega na cidade no sábado, ele foi à beira de um rio com a suposição de haver ali um lugar que ele pudesse reunir com seus amigos para oração. Existem algumas questões aqui por debaixo dos panos aqui do nosso entendimento histórico, né, que podem estar presentes, como, por exemplo, alguns historiadores vão dizer que na entrada da cidade de Filipe, já no pórtico, você tinha uma escrita dizendo que ninguém poderia levar para dentro de Filipe. E Filipe não era uma província romana, ela era uma colônia romana, é uma coisa mais forte, é um pequeno extrato de Roma, né, e ninguém podia levar ali para dentro uma religião diferente daquilo que já havia lá. Então é possível que alguns se reuniam nesses lugares mais longínquos, tipo beira de rio, justamente por essa proibição. Não é? Mas o que nós temos ali é que Paulo vai ali nessa exposição. Será que lá tem um lugar? E ele já encontra algumas pessoas ali. Na beira desse rio havia algumas mulheres, dentre elas essa mulher chamada Lídia. Paulo senta com ela, começa a conversar com elas, né, com essas mulheres, e nessa conversa intencional, cujo evangelho é o assunto central, é nesse momento que começa a aparecer a beleza dessa mulher chamada Lídia. É aqui que Lucas vai registrar para nós como Deus usa as pessoas que entendem o Evangelho. E é isso que eu queria que você entendesse hoje e abrisse o coração. A despeito da mensagem de hoje não ser uma exposição do Evangelho, como ele deve ser apresentado, porque a gente faz isso diversas vezes aqui, a minha intenção é que você saia daqui hoje, pelo menos compreendendo essa necessidade de entender o Evangelho. E eu quero então destacar alguns pontos importantes aqui na vida dessa mulher, para nos ajudar nessa compreensão. Primeiro deles, tudo dentro daquilo que o texto diz, tá? Nós vamos trabalhar só aqui dentro do texto. O texto diz que uma das mulheres, está no verso 14, na parte A do verso 14, diz assim, uma das mulheres que ouviam, era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. O que isso significa? O texto fala, se você abrir a sua Bíblia em Atos, aqui, deixa eu ver aqui, olha o tema, obviamente que isso aqui não é texto sagrado. Esses títulos que vêm na sua Bíblia não são textos sagrados, tá? É a estrutura homilética da Bíblia sendo separada. Mas olha o que vem escrito na minha Bíblia. A conversão de Lídia em Filipos. Não sei se na sua Bíblia está assim. Tá? Então, o texto fala da conversão de Lídia, mas, ao que parece, Lídia já temia ao Senhor antes da sua conversão. Será que isso é possível? O que é isso aqui para nós? Ela é uma mulher temente a Deus, mas foi naquele momento que ela converteu ao Senhor. Provavelmente essa mulher é aquilo que nós chamamos na Bíblia de prosélito. Ou seja, uma pessoa que, a despeito de não pertencer ao povo judeu, entendeu e se converteu à religião judaica. Em algum momento da sua história, a gente vai falar um pouquinho da história dela aqui, mas de forma muito espalhada, ela já tinha ouvido falar do Deus dos judeus e aprendeu a confiar nele e ter uma santa reverência ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Mesmo ela sendo uma mulher lidiense ou lidiana. Nós temos aqui a Lidiane, né? Irmã sua, né? E a Elidiane, que é a esposa do irmão ali atrás, né? O que isso quer dizer? Que algumas pessoas dizem que Lídia não é o nome dela, mas que ela é oriunda de uma cidade chamada Lídia, que é fronteiriça com Tiatira,
da onde ela tira a sua renda, da onde ela é uma representante de uma associação comercial têxtil e que vai para Filipos como empreendedora, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, mesmo sendo uma mulher estrangeira, de uma cidade longínqua, em algum momento ela compreendeu o Deus da Bíblia. E ela passou a temer esse Deus. E então, o que a gente vê aqui é que, ao mesmo tempo em que Deus direcionou o apóstolo Paulo até a beira daquele rio, não permitindo que ele fosse para a Ásia Menor, não permitindo que ele entrasse na Bitínia, mas mandando aquela visão dizendo, passa a Macedônia, e Paulo vai para Filipo, e Deus permite isso, da mesma forma, a história da vida dessa mulher conduz ela até a beira daquele rio. Então ela sai da sua cidade, que é Lídia, se a gente considerar que ela é uma lidiense ou uma lidiana, vamos dizer assim, ela está fronteiriça com Tiatira, ela passa a entrar em Tiatira e ali ter a sua renda, conhecer a indústria têxtil, e dali ela pensa, bom, eu vou expandir esse negócio para outro lugar. E ela vai parar lá na cidade de Filipos, como uma comerciante. Mas Deus preparou aquele encontro até ali, para que ela pudesse ouvir a mensagem do Evangelho. Temer a Deus significa que Lídia entendeu que existe um só Deus. Ela entendeu que Deus criou e sustenta todo o universo. Ela entendeu também que esse Deus está no trono do mundo e que ela deve adoração e obediência a esse Deus. Ela entendeu isso. E a gente olha para a história de Lídia e olha para a nossa vida hoje e a gente começa a pensar quantas pessoas Deus já pode estar trabalhando no coração para que em algum momento ele entenda o Evangelho. Talvez você esteja aqui, você já ouviu falar de Deus. Você já se emocionou na presença de Deus. Com uma música, com um texto, com uma mensagem, isso já aconteceu com você. E talvez você tenha até no seu coração temor a Deus. Você sabe que Deus criou os céus e a terra. Você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está sentado no trono. Mas você ainda não compreendeu o Evangelho. O coração ainda não abriu para a cruz. O coração ainda não está aberto para a mensagem da tumba vazia. Você ainda não compreendeu essa verdade plena do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero muito que você pense nisso aqui nesta noite. Como Deus pode já estar vindo, conduzindo a sua vida com vários momentos, que já vai sensibilizando o seu coração. Você já está preparado para o Evangelho. Você já teme ao Senhor. Deus já, de certa forma, já tocou a você. Mas você ainda não entregou a vida aos pés da cruz. E faltava isso na vida dela. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Lídia é essa mulher temente a Deus, que em algum momento da sua história, conduzida por Deus para aquele encontro, ela já chegou ali com o terreno semeado pelo temor do Senhor. Talvez igual a muita gente que está aqui hoje. E muita gente que anda pela rua, que tem temor no coração, mas ainda não entregou a vida a Jesus. Segundo ponto que eu aprendo com essa mulher é o empreendedorismo dela, não é? O texto aí no verso 14, na parte B, diz que ela era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então, ela não foi para Filipe passear com a família. Ela não foi isso que ela foi fazer lá. A Lídia foi para lá para trabalhar. Ela sai da cidade dela, se nós considerarmos que ela é apelidada de Lídia, como a mulher samaritana, como a mulher cirofenícia, que nós não sabemos o nome e é conhecida pela sua cidade, como muitas vezes, por exemplo, eu moro em Minas Gerais há muitos anos, então às vezes alguém chega para mim e diz, e aí, carioca, beleza? Agora eu sou carioca. Lá no Rio, por exemplo, eu tive um colega que eu nunca soube o nome dele, mas nós chamávamos ele de mineiro. Né? E aí, mineiro, beleza? Mas eu nunca sei o nome dele, eu não sei o nome dele. Tem gente que chama Ceará, outro Pernambuco, e por aí vai. E tem Lídia. Né? Então, se a gente considerar isso, ela sai de Lídia, da sua cidade, ela vai para Tiatira, ela conhece ali aquele mercado têxtil, provavelmente ou era uma vendedora autônoma ou pertencia a uma associação comercial desse material, que era um material caro. O que era púrpura?
Era um corantezinho que se extraía do fundo do mar de ostras, mariscos, essas coisas assim, que dava um tom diferenciado na roupa, que era muito comum lá naquela época. As pessoas, você olhava para as pessoas, qual era a cor da roupa? Já pensou nisso? Qual era a cor da roupa do pessoal que andava na rua? Era bege, era cor de pano, esse é pano comum, pano de saco. Não sei se você conhece essa cor, saco cru. Já viu aquele pano de saco cru, aquela cor? Muitas eram daquele jeito. Quem é que usava azul? Quem é que usava vermelho? Era só gente rica. Era só nobreza que tinha condições de comprar, adquirir ou o tecido ou o método de tingimento. Então ela vai para ali como uma empreendedora. Né? A gente já vai vendo aqui que Deus usa mulheres ocupadas. Não é a quantidade de serviço. Eu fico pensando, será que Lídia, na beira daquele rio, a despeito de estar tratando da sua vida espiritual, já não estava fazendo comércio ali também? Não é? Será que tem alguém aqui que quer vender, gente? Quer algum representante aqui na cidade? Como é que é a vida de vocês aqui? Porque ela não foi para lá para passear com a família, não é? Então, o que é interessante aqui é que Deus fez dessa mulher uma empreendedora, e Deus não fez isso sem razão. A primeira igreja da Europa antiga nasce na casa dessa mulher visionária. Olha o papel das mulheres. Gente, presta atenção o que eu falei hoje de manhã. Quando Paulo diz assim, escreve para a igreja de Roma e diz: recebam, eu recomendo a irmã Febe, ela está chegando aí, recebe ela aí. A possibilidade dessa mulher ter levado um dos maiores tesouros da igreja, que é a carta aos Romanos, de ter sido ela portadora, é muito grande. A gente viu isso, eu tracei isso um pouquinho hoje pela manhã. Como que Deus usa a força da mulher e coloca o seu plano em ação. Quando a questão é reino de Deus, Deus usa homens e mulheres. Usou a fortaleza de uma mulher e não a força de um homem para fazer uma viagem perigosa de Corinto até Roma para levar uma carta que é considerada um dos tesouros da escrita dos escritos sagrados e da igreja também, da humanidade. E aqui nós vemos uma porta de entrada, uma igreja que nasce, que dá entrada à Europa antiga na casa também de uma mulher visionária. E ela, quando compreende o evangelho, ela coloca os recursos econômicos dela, ela coloca a inteligência dela, a sociabilidade dela, tudo nas mãos do Senhor. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Os nossos recursos econômicos, as nossas influências, a nossa energia, nada disso Deus fez em nós para que nós usássemos isso única e exclusivamente para o nosso conforto pessoal. Não é isso que Deus faz. Quando Deus capacitou você cognitivamente para o seu trabalho, quando Deus deu condições para que você crescesse onde você está, para que você tivesse o que você tem, Ele deu também para o seu conforto, mas Ele deu também para que o reino dele pudesse crescer. E você só consegue empreender recursos no reino de Deus quando você, além de ser temente a Deus, você compreende o que é o Evangelho. Nós vamos falar disso aqui um pouquinho na frente. Quando você não compreende o Evangelho como ele é explicado, exposto na Bíblia, você se torna membro de uma igreja, você entra e sai dentro das igrejas, mas é só isso, mais nada do que isso. Mas quando tu compreende o Evangelho, tu vira uma Lídia. Quando tu compreende o Evangelho, tu vira uma Febe, tu vira apóstolo Paulo, tu vira Timóteo, tu vira Silas, tu vira vários personagens bíblicos dentro da realidade do seu mundo e do seu tempo. Então eu tenho certeza que nunca faltou nada para essa mulher, nem para aquela que nós falamos hoje de manhã. Deus nos capacita com dons e talentos, com visão e recursos, para que possamos aplicar parte disso no reino dele. Imagina em que níveis de evangelização e crescimento uma mulher empreendedora e com uma visão como a de Lídia pode ajudar uma comunidade cristã a crescer. Como que mulheres que poderiam ser despertadas aqui na nossa igreja, homens e jovens, com uma visão como essa, em que níveis nós podemos crescer? Não é? Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Existe um ministério na igreja esperando você empreender a sua vida. Você sabe como que eu vejo essa igreja aqui? Já viu quando você está dirigindo um carro e você engata uma primeira no carro, você engata uma segunda, engata uma terceira, e você começa a acelerar.
chega um momento que o carro diz para você assim, você precisa engatar a quarta. Não é isso? Essa igreja, ela parece que pede para crescer, naturalmente. Ela quer isso. Então, eu quero desafiar, encorajar você a fazer como Lídia, se apresentar. Todos os ministérios dessa igreja estão carentes de pessoas para trabalhar. Ministério de criança, ministério de introdução, ministério diaconal, ministério pastoral, ministério de música, ministério de educação, né? Todos os ministérios aqui na igreja estão clamando por empreendedores para o crescimento dessa comunidade. Então eu quero encorajar você, principalmente se você já é membro dessa igreja há muito tempo, a sair um pouquinho dessa condição do espectador do jogo e entrar dentro do campo e se constituir um ator de crescimento na igreja e não apenas um espectador do crescimento da sua igreja. Amém? Um ator de crescimento, um protagonista de crescimento e não apenas um espectador de crescimento da igreja. Porque o espectador é assim, se ele põe o olho na igreja dele, não está crescendo, ele põe na igreja dos outros. Olha como lá é bonito. Olha o ministério de música lá é esplendoroso. Olha lá, puxa vida, tal, pá, aqui também pode ser. Amém ou não? Aqui também pode ser. A hora que você sair da condição de espectador e entender que você deve ser um ator do crescimento dessa igreja. Terceiro ponto que eu aprendo com Lídia aqui é que Deus abre o coração de Lídia. Verso 14, parte C. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Ou seja, a despeito dela temer ao Senhor, ela precisava compreender o Evangelho. Tudo muda quando uma pessoa compreende o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é estranho o que eu vou dizer, mas já disse aqui, de certa forma já disse, que é capaz de haver pessoas na igreja que temem a Deus, mas não entenderam o Evangelho. Eu não estou falando aqui de salvação. Eu não estou falando de salvação. Eu não estou dizendo que você não é salvo, você teme o Senhor, não compreende. Não estou falando de salvação, é outro aspecto da questão. Eu estou falando de compreensão do Evangelho. Não tem como sermos as mesmas pessoas quando nós entendemos e compreendemos o Evangelho de Jesus. E entender o Evangelho pressupõe entender o amor incondicional que nós precisamos ter a Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender do Evangelho. O Evangelho diz para a gente que nós devemos ter um amor incondicional a Deus. Eu aprendo também que compreender o Evangelho é entender que nós devemos amar ao nosso próximo com amor sacrificial. Isso faz parte da verdade do Evangelho. O Evangelho me ensina que o nosso amor não pode ser relativo, que o nosso relacionamento não pode ser superficial, mas ele tem que ser sacrificial. É diferente. Compreender o Evangelho pressupõe amor e implicação para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É impossível uma pessoa dizer que ama Jesus, mas rejeita a igreja que é o corpo dele. Isso é impossível, não há coerência com isso. A igreja e Jesus se misturam. Então, entender o Evangelho é entender amor e implicação com a igreja de Jesus Cristo, defeituosa do jeito que ela é. Por isso que a gente tem várias igrejas apresentadas no Novo Testamento e cada uma diferente da outra. Cada uma diferente da outra. Corinto, Paulo abre dizendo que eles são do Senhor, mas é a igreja de Corinto. E ele faz isso com tantas outras igrejas que ele escreveu suas 13 cartas. Aliás, eu falei num culto desse aí que Paulo, 1/3 das cartas do Novo Testamento foram escritas naquela prisão que Paulo pegou, mas não é 1/3 das cartas, do material do Novo Testamento. Eu errei, tá, gente? É 1/3 das cartas que ele escreveu. Ele escreveu 13, 4 foram produzidas dentro da prisão que eu estava mencionando lá naquele dia. Entender o Evangelho pressupõe serviço religioso. Você sabe o que é o serviço religioso? É a evidência da compreensão. Você entendeu o Evangelho, não tem como você ficar no banco de uma igreja, você não consegue. Dá aquele comichão dentro do coração, do ouvido, sei lá, da mão, mas a gente precisa servir porque a gente entende o que é ser servo. Compreender o Evangelho pressupõe obediência irrestrita à palavra do Senhor. Isso é a compreensão. Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a maravilha do Evangelho.
E a resposta de Lídia não podia ser outra, senão abraçar a causa do Senhor Jesus. É por isso que na casa dessa mulher, a gente vai falar no próximo tópico, o que se tornou a casa dela. E eu quero encorajar você a fazer essa oração no seu coração. Se você, a despeito de temer ao Senhor, ainda não entendeu o Evangelho, ore a Deus para que Ele abra o seu coração como fez com Lídia. Pois isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. As minhas palavras jamais vão convencer a você, a dar a você a compreensão do Evangelho. Quem dá essa compreensão, quem abre o coração para esse entendimento, é só o Espírito Santo do Senhor. Você pode ouvir a Bíblia 300 vezes, mas quem dá o time do negócio, quem dá o feeling do negócio, quem aperta o botão que a ficha cai, é o Espírito Santo do Senhor. Então faz essa oração: Senhor, eu estou na igreja há tanto tempo, eu acho até que eu temo ao Senhor, mas eu ainda não consegui entender esse evangelho que o pastor tanto fala naquele púlpito. Ou ele está falando grego ou eu não estou entendendo nada mesmo. Mais um ponto que eu aprendo com essa mulher é tremenda. Lídia se tornou uma mulher influenciadora. Eu estava até brincando com as mensageiras que ela era influencer. Essas influências, não tem essas influências? Ela é influencer, né? O verso 15, a parte A, diz assim: tendo sido batizada bem como os da sua casa. Observe que a fé de Lídia penetrou na casa dela. Olha que coisa tremenda. Casa aqui pode ter uma amplitude maior do que o núcleo familiar. Naquele tempo, a ideia de casa não remetia só ao pai, a mãe e os filhos. Uma mulher como ela, que provavelmente tinha recursos, casa envolvia também os seus funcionários, os seus servos, tanto de dentro da casa como aqueles que trabalhavam para ela em outras instâncias. Então, nós temos aqui o relato... não temos aqui o relato se todos foram batizados, mas eu creio que uma parte considerável da sua família foi tocada pelo Evangelho ali naquela mensagem do apóstolo Paulo. E eu quero destacar duas coisas aqui nesse ponto. Primeiro, o poder de influência de Lídia. Como uma mulher empoderada, temente a Deus, trabalhadora, visionária, Lídia exerceu uma influência positiva na casa dela. Ou seja, os seus familiares acreditaram na conversão dela. Ela chegou com esse papo de evangelho, eles acreditaram, não é? E abriram o coração para ouvir o evangelho dela. Hoje a gente vê às vezes um movimento contrário. Os nossos filhos nascem na igreja e vão para fora dela. É um movimento contrário. Lídia chega em casa e influencia todo mundo para dentro do evangelho. E isso me fez pensar, quando eu estava escrevendo isso aqui, se nós estamos sendo influenciadores espirituais ou se nós estamos nos esvaindo dessa responsabilidade. E sabe como é que você é influenciador espiritual dentro da sua casa? Não é só abrindo a Bíblia e dizendo para os filhos que eles têm que converter, não. É pegando eles pela mão e ensinando para eles como vive uma pessoa convertida. Como uma pessoa convertida serve ao Senhor, o vínculo dela com a igreja do Senhor, o vínculo dela com os irmãos, o que é comunhão, o que é cristianismo. A gente ensina muitas vezes assim. É aquela ideia: ensina o teu filho pelo caminho. Né? A ideia de no caminho que ele deve andar, que ele nunca mais vai se desviar dele. Não é uma ideia só de dizer, é uma ideia de: vamos fazer junto? Vem cá, filho, eu quero te ensinar a orar com a tua igreja. Vou te ensinar, vamos uma semana de oração comigo? Pega ele pela mão e traz, nem que seja um dia. Caminha com ele nessa trajetória do ser cristão. Os filhos, eles aprendem mais observando o que a gente faz do que aquilo que a gente diz. Por isso que muitas vezes os pais às vezes se surpreendem porque os filhos chegam numa idade de 10, 12 anos, tudo que você fala para ele do evangelho, você acha que ele está aprendendo tudo. Quando ele chega lá com 17, 18 anos, ele te mostra que não aprendeu nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Segundo, eu gostaria de destacar o resultado dessa influência de Lídia. A casa dela se tornou uma igreja, e uma igreja que entrou para a história da igreja. Então é possível que à medida que a palavra de Deus era pregada na casa de Lídia, mais a família dela se fortificava espiritualmente. E quando nós mergulhamos por inteiro no evangelho, não tem como os nossos familiares não serem afetados pela graça. Esse dia eu estava falando com minha filha, era um outro assunto espiritual, que não era espiritual. Eu falei para ela: filha, nunca vá à praia, dentro do contexto, que não tem por que eu falar disso aqui, e molha só as tuas canelas.
ou tu mergulha e molha da ponta do pé o último fiapo de cabelo, ou tu nem lá vai. Mergulha de corpo e alma. É assim que a gente faz com o Evangelho. A gente vê os resultados do Evangelho quando nós nos mergulhamos de corpo e alma no Evangelho. Então, quando a nossa casa vira igreja, quando nossa vida se torna igreja, não tem como os familiares ficarem fora disso. A coisa é mais ampla. E eu quero encorajar a você a fazer da sua vida uma igreja, da sua casa uma igreja. Olha o que Paulo diz, e aí presta atenção em que momento que ele diz isso. Famoso texto, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Para quem que Paulo falou isso? Para o carcereiro. Carcereiro de que cidade? De Filipo. E ele está pregando para ali de onde? Em Filipo. Em que versículo está isso? Capítulo 16, verso 31. Ou seja, Paulo viu isso acontecer na casa de Lídia, acreditou naquilo, viu o poder de Deus de transformar uma família e disse a mesma coisa para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, porque lá na casa de Lídia aconteceu a mesma coisa, e vai ser salvo você e a sua casa, como foi lá na casa de Lídia. Ele viu isso lá. E a partir do momento que ele vê acontecendo na vida de Lídia, ele se fortifica na fé e diz para o carcereiro, vai acontecer a mesma coisa na sua casa, é só você fazer igual Lídia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, influencie a sua casa, trabalhe para que seus parentes acreditem na sua conversão. Para que eles olhem para você e vejam realmente, é diferente. Ele está pensando diferente. Isso não é fácil, gente. Eu me converti com 22 anos de idade, mas demorou, pessoal, a acreditar, viu? Demorou. O primeiro desafio que eu tive depois de convertido, e eu sou uma pessoa extremamente tímida, pode não parecer, mas sou. Eu novinho, com 23 anos de idade, jovem, e naquela época que eu me converti, tinha um tal de culto ao ar livre. Quem já fez isso, gente? Culto ao ar livre. Gente, aquilo era tremendo, né? Botava a igreja 5 horas da tarde, domingo, botava uma caixinha de som, aqueles irmãos encostavam nos carros, assim, todo mundo afastado, e o irmão mais ousado, pegava o microfone para pregar o evangelho. Fizeram um culto desse no condomínio que eu morava, logo depois da minha conversão, e colocaram o microfone na minha mão. Você imagina aquela rapaziada toda que me conhece, me olhando, e ali, não é? Demorou, custou. Parente, custou. Até que eles acreditaram, realmente é diferente. Mudou. E por último, eu quero destacar no verso 15, parte B, a hospitalidade de Lídia. Ela era uma mulher hospitaleira. Ela nos convidou, disse Lucas, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, fica aqui na minha casa. E ela nos convenceu, disse Lucas. Lídia ficou tão grata com a mensagem do Evangelho que abriu as portas da sua casa para os apóstolos. Isso é resultante do Evangelho, resultante da conversão. Casa, e eu quero ampliar o conceito de casa aqui. Casa não é só as 4 paredes da sua casa, é a sua vida. Você precisa abrir a sua vida para o outro. O seu coração para receber novos amigos, para fazer novas amizades, para receber na sua vida pessoas que possam orar por você, que possam ensinar a você, que possam aprender com você sobre o Evangelho. Ela fez questão que eles ficassem na sua casa. E antes de partir, olha que coisa interessante, Paulo fez uma última reunião de encorajamento na casa dela. Então, lá no verso de número 40 do capítulo 16, que o Davi vai colocar lá, diz assim, depois de saírem da prisão, ou seja, depois do evento com o carcereiro, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então ele partiu. Ele ainda fez uma última reunião de encorajamento na casa de quem? Na casa dela. Virou igreja a casa da mulher. Ela era hospitaleira, ela recebia as pessoas no coração. E é assim que nós devemos ser com as outras pessoas. Eu quero concluir aqui, não é, dizendo o seguinte, o que essa extraordinária mulher nos ensina para além de tudo que nós vimos aqui? Primeiro, que nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor. Precisa abrir. Você precisa fazer essa oração. Lídia já havia colocado sua fé em Deus, mas faltava compreender o Evangelho do Senhor Jesus. E quando ela ouviu a mensagem da cruz,
tudo fez sentido. Tudo ficou conectado para ela. A vida muda quando a gente compreende o Evangelho. Eu aprendo com Lídia que quando nós compreendemos o Evangelho, a resposta que nós devemos dar é a entrega da vida. O Evangelho nos ensina que a nossa vida pertence a Cristo. Ele morreu por nós. Logo, nós pertencemos a Ele. Somos dele. Então, quando você compreende o Evangelho da cruz, você fala isso não como um jargão evangélico ou religioso, mas com propriedade, entendendo que realmente você pertence ao Senhor Jesus. E quando você entende, você dá uma resposta à altura. Eu aprendo com Lídia que nossas capacidades mentais, sociais e financeiras também precisam estar à disposição de Cristo. Tantas pessoas vêm às igrejas, elas vêm para pedir coisas a Deus, mas elas não são fiéis ao Senhor, elas só buscam para si. A igreja está cheia disso, pessoas que entram e saem nessas portas, ora por mim, ora para Deus me dar um emprego, ora para Deus desenrolar um rolo aí e tal, e só pedindo, depois vai para Facebook lá e só aquelas coisas bonitas, como Deus é bom, mas nunca é fiel com o Senhor. Nunca é fiel com o Senhor. Se você é convertido, eu aprendo com Lídia, se você é convertido ao Senhor, não negocie os seus valores espirituais nem com seus familiares. Não faça isso. Eles precisam acreditar que você é outra pessoa. Você precisa influenciar eles com a sua fé. E por último, eu aprendo com Lídia que nós devemos ser um exemplo de autoridade e fé na nossa casa. Eles vão ouvir a nossa mensagem a partir do momento que nós vivemos a nossa fé. Então faça da sua casa uma igreja. Faça da sua vida uma igreja. E você vai ver resultados como essa mulher viu. Amém? Você vê que 3 versículos de uma mulher que aparece tão pouco na Bíblia. O tanto de coisa que essa mulher tem para ensinar para a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o Senhor.
Maravilha. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Minha oração é que o Espírito Santo aplique o que nós falamos aqui na sua vida. Quero mais uma vez parabenizar todas as mulheres presentes aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida e fortifique o seu coração todos os dias durante a sua caminhada. Pai, muito obrigado por esta noite. Nos leve para casa em segurança e nos dê uma semana próspera e abençoada. E traga-nos para cá, ó Deus, para quinta-feira adorarmos e aprendermos do Senhor aqui neste lugar. Nós oramos em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus te abençoe.